Há um tempo em que tudo parece escapar pelas mãos. A vida corre, o relógio grita, e você sente que está sempre um passo atrás do que gostaria de viver. É uma dor silenciosa, quase invisível. A dor de quem tenta controlar o tempo e, sem perceber, vai se perdendo dentro dele. É como se o coração carregasse um medo constante de não ser suficiente no agora, de não aproveitar o que já tem, de que algo precioso está sendo deixado para trás. Mas e se o que você chama de atraso for apenas o tempo certo disfarçado de espera? A pressa nasce da incredulidade, não contra Deus, mas contra o fluxo natural da vida. Quando você tenta forçar o desabrochar, é como se dissesse que o universo não sabe o que faz. A ansiedade é essa forma de incredulidade disfarçada, uma tentativa de segurar as rédeas de algo que nunca foi para ser controlado. A mente inquieta quer provas, quer datas, quer resultados. O coração, porém, só quer descanso. E entre os dois, há um conflito que rouba sua paz. A Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Essa é uma das verdades mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar. Porque aceitar o tempo divino é abrir mão da ilusão de controle. É reconhecer que você não precisa correr para merecer o que já está destinado a florescer. É compreender que o propósito tem um ritmo e que o seu papel é apenas permanecer presente, atento e fiel. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E essa simples frase separa a sabedoria da ansiedade. Há um limite entre a fé e a razão. A fé é o espaço onde você confia mesmo sem entender, onde você age com consciência, mas sem obsessão. A razão te ajuda a discernir o que depende de você e o que deve ser entregue. A sabedoria está justamente nesse ponto de equilíbrio. Fazer o que te cabe e deixar o tempo fazer o resto. Imagine o agricultor que planta sua semente. Ele não cava a terra todos os dias para ver se ela já brotou. Ele confia, ele rega, ele cuida, ele protege o solo, mas não o invade. Porque ele sabe que o crescimento é invisível antes de ser visível. É assim também com a vida. Há coisas germinando em silêncio dentro de você. Processos que não precisam da sua pressa, precisam da sua confiança. A inquietação moderna nasce dessa incapacidade de esperar com fé e agir com serenidade. Vivemos em um mundo que confunde velocidade com valor, barulho com relevância, movimento com direção. Mas há um tipo de sabedoria que só chega quando você para, quando você se permite ouvir o som do próprio fôlego e perceber que o tempo não está te punindo, está te preparando. Tudo o que é verdadeiro amadurece devagar. E talvez o que você sente como atraso seja apenas o cuidado da vida, lapidando sua estrutura para que você possa sustentar o que está por vir. O tempo não está contra você. Ele é o campo onde Deus trabalha em silêncio, alinhando tudo o que precisa ser alinhado antes que você veja. Por isso, respire. Não há nada errado em esperar. Há grandeza na paciência, a sabedoria na pausa, a fé no ritmo sereno das coisas. O tempo certo não é o mais rápido, é o mais sábio. E quando você finalmente entender isso, vai perceber que nunca esteve atrasado. Estava apenas aprendendo a andar no compasso da eternidade. Vivemos em um tempo em que a pressa parece virtude. As pessoas aplaudem quem está sempre ocupado, sempre em movimento, como se o valor de uma vida pudesse ser medido pela quantidade de tarefas cumpridas. Mas há um engano silencioso escondido nisso. A confusão entre movimento e progresso. Nem todo movimento é avanço. Às vezes, é apenas fuga. Às vezes, é o desespero tentando parecer propósito. A ansiedade moderna veste o disfarce da produtividade. Trabalhamos sem pausa, respondemos mensagens sem descanso, criamos metas sobre metas, e ainda assim sentimos um vazio que nenhuma realização consegue preencher. O cérebro, condicionado a buscar prazer imediato, procura a dopamina da conquista rápida, aquele breve alívio que vem quando algo é riscado da lista. E então chamamos isso de foco, de sucesso, de determinação. Mas não é.
É apenas uma tentativa de escapar da incerteza. É a pressa querendo mascarar o medo. Fazer mais não significa estar mais perto do propósito. Quantas vezes você se viu exausto, correndo o tempo todo, e ainda assim com a sensação de estar parado no mesmo lugar? O problema é que confundimos intensidade com direção. E direção é algo que nasce do silêncio, não da correria. O propósito não se revela em meio ao ruído, mas nas pausas em que o coração pode ouvir o que é verdadeiro. Há pessoas que parecem ter tudo: sucesso, estabilidade, reconhecimento. Mas quando o movimento cessa, quando o trabalho acaba, quando o aplauso silencia, o que resta é um cansaço que nenhuma conquista cura. Foi nesse silêncio que muitos perceberam que não estavam crescendo, apenas se movendo, que não estavam construindo, apenas reagindo, e entenderam, tarde demais, que a pressa os afastou do próprio centro. É como correr dentro de uma esteira. Você, se esforça, sente o corpo cansado, mas não saiu do lugar. Essa é a metáfora da vida quando o movimento não é guiado por propósito. E o mais curioso é que, enquanto corre, você acredita que está indo longe. O som dos passos engana, a sensação de esforço engana. Mas a verdade é que, sem direção interior, toda a ação vira ruído. O progresso verdadeiro é silencioso, paciente, quase invisível. Ele não acontece quando você faz tudo ao mesmo tempo, mas quando faz uma coisa com presença. Quando o que você faz nasce de um lugar de propósito, não de medo. Quando você age porque está pronto, não porque está apavorado com a espera. O movimento que nasce do medo gera ansiedade. O movimento que nasce da consciência gera frutos. É simples assim. E o que separa um do outro é a intenção. A pressa diz: eu preciso provar que posso. O propósito diz: eu já sou, e por isso faço. Quando você aprender a agir com serenidade, vai perceber que a vida não pede que você se apresse, mas que você se alinhe. O verdadeiro avanço não está em acelerar, mas em se mover na direção certa, porque há momentos em que parar é a maior forma de sabedoria. E há vezes em que permanecer é o gesto mais maduro de fé. Tudo o que está firmemente enraizado cresce no seu tempo. Assim é com as árvores, assim é com o coração humano. O progresso é silencioso, o movimento é barulhento. E o que sustenta uma vida não é o quanto ela corre, mas o quanto ela sabe esperar antes de dar o próximo passo. A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela começa como uma curiosidade inocente, mas logo se transforma em inquietação. Você olha para o outro e sente que está atrasado, que a sua vida não anda, que o seu esforço não tem o mesmo brilho. E, sem perceber, a paz começa a se esvair. A comparação cria uma urgência artificial, uma sensação de que você precisa alcançar algo que nem é seu destino, apenas para não se sentir menor. É assim que o tempo da graça é corrompido, quando o olhar deixa de ser contemplativo e passa a ser competitivo. Quando a mente entra em modo de comparação, ela passa a operar em escassez. Tudo parece pouco, tudo parece demorado. Você perde a capacidade de discernir o que é oportunidade verdadeira e o que é distração. E nessa pressa de não ficar para trás, gasta energia demais em caminhos que não foram feitos para você. É como tentar colher frutos em um campo que nunca foi o seu. O Salmo 37, versículo 1, adverte: não te indignes por causa dos malfeitores. A comparação com quem parece estar à frente é uma forma sutil de indignação, uma resistência ao próprio tempo divino. A neurociência confirma o que a alma já sabe. Sob o estresse da comparação, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo discernimento e pela clareza, se desativa. Ou seja, quanto mais você se compara, menos você enxerga. E o que era apenas insegurança se transforma em cegueira emocional. A mente perde o foco no que é real e começa a perseguir miragens. A comparação é um ladrão de energia, e o mais perigoso é que ela se disfarça de motivação. Mas há um outro caminho, o caminho da contemplação. Assim como se observa o crescimento de uma planta, sem medir sua altura todos os dias, é possível testemunhar o próprio crescimento com serenidade. A planta não se apressa,
e ainda assim floresce. O mesmo acontece com a alma quando ela aprende a esperar o seu tempo sem precisar provar nada. Observar sem competir é uma forma de oração silenciosa. É reconhecer que a graça tem um ritmo próprio e que o que é seu não se perde, apenas amadurece. Nada que é verdadeiramente seu virá antes da hora. E quando você entender isso, a comparação perde o poder. Porque o tempo de Deus não se confunde com o tempo do mundo. Cada um tem o seu compasso, e o seu talvez seja mais lento justamente porque precisa ser mais profundo. O que está sendo preparado para você exige estrutura, não velocidade. A graça tem um tempo exato, e quando ela chega, não há esforço que a substitua, nem pressa que a antecipe. O silêncio é um território que muitos evitam, mas é nele que as respostas mais verdadeiras se revelam. O vazio assusta porque ele não dá garantias, não oferece distrações, não produz dopamina. Ele apenas é. E para quem se acostumou a viver em constante ruído, o silêncio parece um inimigo. Mas é nesse espaço onde nada acontece que Deus sussurra o que o barulho não deixa ouvir. É ali, na quietude, que o coração volta a escutar a própria alma e entende que o tempo certo nunca grita. Ele sussurra pacientemente. Sêneca dizia: apressar-se é perder tempo. E talvez não exista frase mais necessária para a era em que vivemos. A mente moderna confunde estímulo com vida. Se não há notificações, sente tédio. Se não há resposta imediata, sente rejeição. Se não há movimento visível, sente medo. Mas esse medo do silêncio é o que mais destrói a confiança no processo. É ele que faz a pessoa plantar e, em seguida, arrancar a semente só para ver se algo está brotando. A ansiedade é exatamente isso, a tentativa de forçar o tempo a responder antes que o coração esteja pronto para ouvir. A necessidade constante de estímulo é uma fuga disfarçada de produtividade. E quanto mais barulho se busca, menos conexão se tem. O mundo oferece ruídos para preencher o vazio, mas nada preenche o que só o silêncio pode curar. A alma, quando não encontra pausas, se perde em confusão. Há pessoas que passam anos acreditando que precisam de novas metas, novos amores, novos planos, quando, na verdade, precisavam apenas de alguns minutos de presença, de escutar o som do próprio respirar. Há momentos na vida em que tudo parece parado, mas é nesse aparente imobilismo que o propósito se reorganiza. Muitos só encontraram direção depois de um período de pausa forçada. Uma demissão, um término, uma doença, um silêncio imposto pela própria vida. E o que parecia vazio, depois se revelou como um recomeço. Porque o silêncio não é ausência, é preparação. Ele é o intervalo entre o que você era e o que está prestes a se tornar. A água só reflete o céu quando está calma. E assim também é a mente. Enquanto você viver em agitação, verá apenas distorções. Mas quando o coração se aquieta, tudo se alinha. O tempo certo se torna visível apenas quando você para de tentar controlá-lo. E o silêncio, que antes parecia castigo, se revela como um gesto de amor do próprio universo. É nesse lugar de quietude que a confiança renasce, e é nele que a alma finalmente aprende a descansar. Há uma linha muito sutil entre o desejo de planejar a vida e a necessidade de controlá-la. Planejar é sabedoria, mas controlar é orgulho. Quando você tenta controlar o tempo, tenta ocupar um lugar que não lhe pertence, o lugar de Deus. E o preço disso é sempre a exaustão. O ego, em sua ânsia por segurança, transforma a fé em um cronograma. Quer saber quando, como e por quê. Quer resultados visíveis, quer prazos, quer respostas que confirmem o próprio poder. Mas a vida não se submete a esse tipo de rigidez. O tempo certo não pode ser forçado, porque ele é mais um ato de confiança do que de cálculo. O desejo de controlar tudo é, na verdade, um disfarce para o medo. O medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de não estar preparado. Por isso, o ego cria planos, metas e estratégias para se sentir no comando. Mas a alma sabe que o controle é uma ilusão. O tempo não se curva à vontade humana, e tentar dominá-lo é o mesmo que lutar contra o vento. Quanto mais força você aplica,
mais cansado se torna. É nesse ponto que a fé se separa do orgulho. O orgulho quer poder prever, a fé quer apenas permanecer. Abraão esperou décadas pela promessa, e sua fé não foi provada no instante da revelação, mas nos longos anos de silêncio. A espera o transformou mais do que a bênção. Porque esperar é confiar sem ver, é continuar acreditando quando a razão já não oferece provas. A teologia da espera é a mais profunda forma de fé, porque ela exige rendição, não apenas paciência. Ela pede que você entregue o controle e, ao mesmo tempo, continue agindo com propósito. Do ponto de vista psicológico, o controle é uma estratégia de defesa. É o modo que a mente encontra para lidar com o medo do desconhecido. Mas enquanto tenta prever tudo, o ser humano se torna prisioneiro da própria vigilância. A vida perde a espontaneidade e o presente se transforma em uma ponte constante para o futuro. Nenhuma alma floresce sob essa tensão. É preciso aprender a descansar dentro do mistério, a confiar que o invisível também trabalha, e que nem toda espera é perda de tempo. Tente colocar por escrito o que você não pode controlar. Escreva, olhe e reconheça. Isso não me pertence. Ao fazer isso, você devolve ao tempo o que é do tempo e retoma para si apenas o que é possível transformar, a própria atitude. A entrega não é desistência, é sabedoria. O controle paralisa, mas a confiança liberta. Quando você deixa de tentar dominar o tempo, ele começa a trabalhar a seu favor. Porque o tempo de Deus nunca se curva à impaciência, mas sempre se move em favor da entrega. A pressa é uma das formas mais sutis de resistência espiritual. Ela não apenas antecipa o futuro, ela o enfraquece. A impaciência faz você atravessar o tempo como quem atravessa um campo de flores correndo. Vê tudo, mas não absorve nada. E o que deveria ser aprendizado se transforma em repetição. O atraso, ao contrário do que o ego imagina, não é punição. É preparação. É o cuidado do tempo, te moldando em silêncio para que você tenha estrutura emocional para sustentar o que pediu. A pressa impede o cérebro de aprender. A neurociência mostra que novas conexões emocionais, aquelas que realmente transformam a forma de pensar, precisam de tempo para se consolidar. A sabedoria de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, já dizia: a pressa é inimiga do conhecimento. E é exatamente isso. Quando você tenta acelerar um processo, o aprendizado se torna superficial. A vida, então, se vê obrigada a repetir a lição até que o entendimento aconteça de verdade. Quantos relacionamentos se dissolvem porque foram apressados pela carência? Quantas escolhas foram feitas apenas para preencher o vazio que o tempo estava tentando curar? A carência é a pressa disfarçada de amor. Ela quer o consolo agora, sem perceber que o amor maduro nasce da espera. Quando você tenta apressar algo que ainda está se formando, destrói as bases que o sustentariam. O que nasce antes da hora pode até florescer, mas não cria raízes. O vinho só se torna precioso porque foi obrigado a esperar. Ele não amadurece por força, mas por tempo. O mesmo acontece com o caráter, com o propósito, com o amor. Tudo o que é valioso na vida exige um período de maturação. E enquanto você reclama do atraso, o tempo está apenas aprimorando o sabor da sua história. O que é feito depressa pode até parecer pronto, mas carece de profundidade. O tempo é o filtro da sabedoria. É ele quem separa o passageiro do essencial. Aprender a respeitar o ritmo da vida é uma forma de humildade. É admitir que existe um saber maior operando em silêncio, conduzindo os acontecimentos no compasso certo. A vida não está contra você quando te faz esperar. Ela está te protegendo do que ainda não conseguiria sustentar. A pressa rouba a lição, mas a paciência a eterniza. E quando você enfim entende isso, descobre que o tempo nunca te negou nada. Ele apenas te preparava para receber com maturidade o que antes você só queria por desejo. Esperar é um dos atos mais difíceis para a mente humana. A razão quer entender, quer medir, quer prever. Ela precisa de lógica para se sentir segura. Mas a fé não opera nessa linguagem. A fé
Não é a ausência de dúvida, é a decisão de permanecer firme mesmo com a dúvida presente. É a escolha de continuar andando, ainda que os pés estejam cansados e a luz distante. A espera é o momento em que a fé e a razão se olham nos olhos e aprendem a caminhar juntas. Epicteto dizia: não é o que acontece que te perturba, mas como você interpreta o que acontece. E talvez seja isso que define a essência da paciência. A espera, por si só, não causa sofrimento. O que dói é a interpretação de que o atraso é rejeição, de que o silêncio é esquecimento. Quando você muda o olhar, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. O que parecia demora passa a ter sentido. Você começa a perceber que não está parado, está sendo moldado. A espera revela a origem da sua confiança. Muitos acreditam ter fé, mas o que sustentam, na verdade, é expectativa. Expectativa é confiar nos resultados. Fé é confiar no propósito. Enquanto a expectativa diz, preciso ver para crer, a fé sussurra, creio mesmo sem ver. E esse tipo de confiança não é passiva, ela é madura. Porque só uma mente que aprendeu a se aquietar diante do incerto consegue viver a serenidade do tempo certo. Estudos psicológicos mostram que pessoas pacientes têm níveis mais baixos de ansiedade e uma sensação de satisfação mais estável ao longo da vida. Isso porque a paciência cria uma mente resiliente. Quando você aprende a esperar, aprende também a confiar que a vida está se movendo, mesmo quando não há sinais visíveis. A paciência é, portanto, uma forma de inteligência emocional. Ela permite que a fé tenha espaço dentro da razão. Anote em algum lugar o que a espera tem te ensinado, não o que ela tem te negado, porque cada demora contém uma lição escondida. Há virtudes que só nascem no intervalo entre o desejo e a realização. E se você observar com atenção, vai perceber que o tempo da espera é o tempo em que Deus constrói dentro de você a estrutura para o que vem depois. A fé racional é essa: agir no que depende de você e descansar naquilo que já está sendo preparado. A pressa não é apenas um hábito emocional, é também uma reação química. Dentro do cérebro, há um ciclo invisível que confunde movimento com realização. Toda vez que você faz algo que parece te aproximar de um resultado, uma pequena dose de dopamina é liberada. Essa substância cria uma sensação de prazer, uma falsa impressão de progresso. E é assim que o cérebro começa a se viciar na urgência. Você passa a buscar constantemente a sensação de estar fazendo algo, mesmo quando esse algo não tem direção. Essa química da pressa é traiçoeira. Ela te convence de que o alívio imediato é o mesmo que avanço verdadeiro. Mas o que acontece é o oposto. Quanto mais você age impulsivamente para aliviar a ansiedade, mais distante fica da serenidade. O sistema nervoso se acostuma a viver em alerta. O corpo interpreta a pausa como ameaça e o descanso se transforma em culpa. A dopamina te faz correr, mas não te ensina a chegar. É uma corrida em círculos dentro da própria mente. Fazer algo se torna uma espécie de anestesia emocional. Diante do medo, você age. Diante da dúvida, você produz. Diante da dor, você se ocupa. E embora isso traga uma breve sensação de controle, nada realmente se resolve. O controle é químico, não é sabedoria. É o cérebro tentando calar o coração. Mas o coração não se cala com tarefas, apenas com presença. O silêncio, que parecia improdutivo, é o único capaz de restaurar a clareza que a dopamina distorce. A ação impulsiva nasce da pressa de se livrar da dor. Já a ação intencional nasce da consciência de que a dor também ensina. E entre uma e outra existe um abismo. Quando você substitui impulsividade por intenção, a energia se reorganiza. Você começa a agir a partir da calma, não da carência. Cada gesto passa a ter peso, propósito e direção. É assim que a pressa perde o poder, quando você entende que nem toda ação é progresso e que o movimento mais sábio é aquele que nasce do silêncio. Imagine um barco remando em círculos, tentando a todo custo não ficar à deriva. Ele se esforça, cansa e nunca chega a lugar algum.
É isso que a urgência faz com a alma. Prende-a em um ciclo de esforço sem avanço. Quando você solta os remos e permite que o rio te conduza, descobre algo que a pressa jamais revela. A correnteza já sabia o caminho. O tempo certo não se alcança pela velocidade, mas pela confiança. E essa confiança nasce quando você aprende a não confundir movimento com sentido. A mente ansiosa acredita que controlar é sinônimo de segurança. Ela planeja cada passo, analisa cada risco, imagina cada desfecho. Mas o que parece cautela, muitas vezes, é prisão. O paradoxo do controle é simples e cruel. Quanto mais você tenta dominar o tempo, mais o tempo passa a te dominar. A obsessão por prever tudo transforma o futuro em fardo e o presente em ansiedade. A vida, que deveria fluir, se torna um campo de vigilância. Você deixa de viver o agora para tentar impedir o imprevisto, e nesse esforço, perde o que tem de mais precioso: a paz. Jesus dormiu durante a tempestade. Esse gesto, por si só, é um símbolo profundo de confiança. Enquanto todos temiam o vento, ele descansava. Dormir em meio ao caos é a maior demonstração de fé que existe, porque é o corpo dizendo: está tudo sob controle, mesmo que eu não compreenda como. É esse estado de entrega que dissolve o medo. Quando o coração confia, o tempo se reorganiza. Quando o medo domina, o tempo se torna inimigo. A tempestade externa nunca é o problema. É a tempestade interna que tira o sono. A psicologia explica que o excesso de antecipação ativa o modo de ameaça do cérebro. O corpo se mantém em alerta, como se estivesse constantemente em perigo. Esse estado de tensão contínua consome energia emocional, reduz a capacidade de raciocínio e impede o discernimento. É por isso que quem tenta prever tudo acaba sempre mais cansado e menos claro. O controle em excesso não protege, ele paralisa. É a tentativa de substituir a confiança por vigilância, a fé por medo, travestido de prudência. Há pessoas que construíram impérios à base de esforço e planejamento, mas perderam a saúde e a alegria pelo caminho. Executivos, líderes, pais e mães que adoeceram por não conseguirem descansar. O corpo pagou o preço do controle, porque o tempo, quando forçado, cobra caro. Ele não se curva à urgência, apenas ao respeito. Quando o controle passa dos limites, o tempo responde com pausas forçadas. Uma queda, um fracasso, um cansaço profundo. Formas silenciosas de dizer pare. Antes de reagir ao que te inquieta, pratique o espaço da pausa. 3 ciclos de respiração profunda. Inspira, retém, expira. A respiração é a fronteira entre o impulso e a sabedoria. É o instante em que a alma pode escolher não repetir o velho padrão de tentar controlar o incontrolável. E talvez seja nesse breve intervalo que você perceba algo essencial. O tempo não precisa ser vencido, ele precisa ser compreendido. O verdadeiro domínio não está em comandar os acontecimentos, mas em aprender a permanecer em paz dentro deles. Existem momentos em que tudo parece travar. Os planos não avançam, as portas não se abrem. E por mais que você se esforce, a vida parece resistir. É comum pensar que isso é azar, punição ou falha pessoal, mas muitas vezes esses bloqueios são sinais de proteção. Estar fora do tempo de Deus não é estar abandonado, é apenas estar sendo redirecionado. Quando os caminhos se fecham, talvez o céu esteja apenas te pedindo para parar de empurrar uma porta que não é sua. A repetição de erros é um desses sinais. Quando as mesmas situações se repetem com rostos diferentes, é um lembrete de que há algo dentro de você que ainda não mudou. O tempo de Deus é também o tempo do aprendizado. A sensação de bloqueio não é castigo, mas um convite para observar o que precisa ser transformado antes de seguir. Às vezes, o muro que te impede de avançar está te protegendo de cair em um abismo que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia chama esse período de deserto, mas o deserto não é o fim. É o laboratório da clareza. É o lugar onde Deus fala com quem se despediu do barulho. Moisés passou 40 anos no anonimato antes de ser chamado para conduzir um povo. 40 anos de silêncio, de preparo, de esvaziamento.
Nada disso foi perda de tempo, foi lapidação. Porque há propósitos que só podem nascer depois que o orgulho e a pressa são removidos. A vida tem uma linguagem própria e ela fala por meio de pausas, resistências e repetições. Quando tudo parece parado, talvez seja o universo reorganizando os caminhos. A pressa, nesses momentos, só atrapalha. O tempo certo não se apressa, ele amadurece. E amadurecer exige solidão, silêncio e confiança. O que parece atraso é, muitas vezes, Deus te protegendo daquilo que te destruiria se chegasse antes da hora. Assim como a semente que germina no escuro antes de ver a luz, a alma também precisa passar por fases invisíveis de crescimento. O solo precisa se fechar sobre ela, o frio precisa vir, e o tempo precisa agir em silêncio. O que está sendo construído dentro de você agora talvez ainda não tenha forma, mas já tem sentido. A demora é apenas o disfarce da perfeição. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que não estava parado. Estava sendo preparado para florescer sem se perder. A natureza é a mestra mais silenciosa que existe. Ela nunca se apressa, e ainda assim, tudo nela acontece com precisão. O sol nasce no mesmo compasso, a flor desabrocha no seu dia, a chuva vem quando o solo pede, e o fruto amadurece somente quando está pronto. Nada na natureza luta contra o tempo. Nenhuma árvore tenta acelerar o seu crescimento. Nenhum rio tenta correr mais depressa do que o seu curso permite. O tempo, na natureza, é sinônimo de sabedoria. E se tudo o que é vivo obedece a esse ritmo, por que o ser humano insiste em correr? Nenhum fruto amadurece fora da estação. Quando alguém tenta forçar o amadurecimento, o sabor se perde. Assim também acontece com a alma. O propósito tem um ponto de colheita, e colhe antes da hora é desperdiçar o sabor da jornada. O tempo é uma linguagem divina, não um inimigo. Ele conversa com você em pausas, em demoras, em silêncios, mas é preciso saber ouvir. Sêneca dizia: a natureza nunca se apressa, mas tudo cumpre. E é nesse cumprimento natural que mora a grande lição. O tempo certo não se impõe, ele se revela. A ciência, com toda a sua racionalidade, confirma o que os antigos sábios já sabiam. O ciclo circadiano, aquele ritmo biológico que regula o sono e a energia do corpo, também comanda as emoções. Quando vivemos desconectados desse ritmo, dormindo tarde demais, trabalhando demais, nos afastando da luz e do silêncio, a mente perde o equilíbrio. O corpo se desorganiza, a alma se cansa e o tempo parece virar um inimigo. Mas quando voltamos a respeitar o compasso da natureza, algo se alinha dentro de nós. A clareza retorna, a respiração se acalma e o coração volta a perceber o sentido do tempo. Há uma harmonia silenciosa entre o corpo humano e o mundo natural. Quando você desperta com o sol, sente a diferença. Quando permite que a noite seja realmente escura e tranquila, o descanso se torna mais profundo. O tempo da natureza é também o tempo do ser. Ela ensina que as pausas não são interrupções, são parte do ciclo. Que a espera não é perda, é preparo. Que a lentidão não é atraso, é ritmo. A natureza não luta para florescer, ela apenas obedece à estação. Tente, pouco a pouco, alinhar o seu ritmo ao da vida. Menos tela, mais sol. Menos barulho, mais presença. Menos cobrança, mais respiração. Quando você volta a sentir a passagem natural do tempo, descobre que o relógio não é o verdadeiro medidor da vida. O coração é. O tempo de Deus é o mesmo tempo da natureza, invisível, constante, fiel. E quando você aprende a andar nesse compasso, percebe que nada precisa ser apressado, porque tudo o que é verdadeiro floresce, mas apenas na hora certa. Há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser ausência e passa a ser resposta. Mesmo assim, é comum que o coração inquieto peça sinais, busque confirmações, queira provas de que está no caminho certo. Mas o desejo constante de sinais revela algo mais profundo, a dificuldade de confiar. A fé infantil busca milagres visíveis. A fé madura, por outro lado, confia no processo invisível.
Quando você insiste em pedir sinais a todo instante, é como se dissesse ao tempo: eu ainda não acredito que o que já foi dito é suficiente. O desejo de confirmação nasce da insegurança. A mente quer garantias, quer eliminar o risco de errar. Mas a vida não oferece mapas tão detalhados. O tempo de Deus não é linear, é progressivo. Ele revela um passo de cada vez e só mostra o próximo quando você caminha. João capítulo 20, versículo 29, traz essa verdade com simplicidade. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé verdadeira não exige provas. Ela se sustenta na paz interior de quem sabe que o propósito se manifesta em silêncio. A psicologia moderna ajuda a entender essa dinâmica. A indecisão crônica, o medo de escolher errado, o impulso de buscar sinais em tudo isso é um reflexo do medo da responsabilidade. Quando a pessoa não confia em sua própria intuição, transfere o poder de decisão para o acaso. E assim vive paralisada, esperando que algo externo valide o que o coração já sabe. Mas o tempo não se move enquanto há hesitação. O que faz a vida andar é a decisão, não a dúvida. A maturidade espiritual consiste em aprender a decidir e observar, porque o tempo confirma o que a pressa distorce. Se a decisão foi tomada com serenidade e consciência, o próprio desenrolar dos dias mostrará se o caminho é verdadeiro. Deus não fala apenas com palavras, Ele fala com movimentos, com encontros, com pausas, com mudanças sutis que só quem está atento percebe. Quando há direção, não é preciso sinal. O tempo é o maior de todos os sinais. A fé não é um contrato de certeza, é um acordo de confiança. O amadurecimento acontece quando você para de pedir provas e começa a perceber a coerência silenciosa dos acontecimentos. Há uma ordem divina operando em tudo, mesmo quando os olhos não veem. E quando o coração descansa nessa verdade, não precisa de milagres espetaculares para acreditar. Basta um passo, porque quem caminha com fé não precisa enxergar o destino, precisa apenas continuar com o mesmo silêncio confiante de quem sabe que já está sendo guiado. Havia um homem que acreditava que sucesso era sinônimo de velocidade. Trabalhou por décadas, sem pausas, convencido de que o tempo premiava os mais apressados. Cada minuto era um investimento, cada descanso era uma ameaça. E por algum tempo, pareceu dar certo. A empresa cresceu, o dinheiro chegou, o reconhecimento veio. Mas junto com eles, veio também a exaustão. O corpo começou a falhar, os vínculos se tornaram frágeis, a mente se tornou refém da ansiedade. Até que em um único ano tudo desabou. O negócio faliu, os sócios se afastaram e o que restou foi o silêncio. Durante meses, ele tentou reconstruir o que havia perdido. Procurou novas oportunidades, novos sócios, novas estratégias. Nada funcionava. Foi só quando não havia mais nada a fazer que ele se permitiu parar. E nesse intervalo entre o desespero e o cansaço, começou a ouvir algo que nunca tinha ouvido antes: o próprio coração. Percebeu que não sabia mais o que o fazia feliz, que o trabalho havia se tornado uma fuga. A perda, que parecia um castigo, começou a se revelar como um recomeço. O que ele chamava de ruína era, na verdade, o início de uma reconstrução mais profunda. Foi nesse período de deserto que ele encontrou o propósito que sempre procurou. Passou a ajudar outros empreendedores que haviam perdido tudo, guiando-os não apenas em negócios, mas em fé e resiliência. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava em acumular, mas em compreender. E pela primeira vez, entendeu o tempo. Entendeu que Deus não o havia atrasado, apenas o havia redirecionado. A queda o libertou da pressa. O silêncio o ensinou a confiar. E o que antes parecia o fim, se tornou o início de uma vida com propósito. A neurociência explica que, diante da perda, o cérebro busca reconstruir o sentido das coisas. Esse processo se chama ressignificação. É uma forma de cura invisível, onde a mente reorganiza o passado para que a dor se transforme em sabedoria. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele deixou de lutar contra o tempo e começou a caminhar com ele. Descobriu que o controle nunca foi segurança e que a fé não era um plano de contingência, era um estado de entrega.
A vida, assim como o GPS, recalcula a rota quando você insiste em virar no lugar errado. E o tempo, com sua precisão silenciosa, conduz de volta ao caminho certo, ainda que você não perceba. As perdas, muitas vezes, são instruções disfarçadas. Elas ensinam o que o sucesso não é capaz de revelar. E quando você finalmente compreende isso, o medo do atraso desaparece, porque entende que o tempo nunca te tirou nada, apenas te devolveu a verdade sobre o que realmente importa. Confiar no tempo certo não é cruzar os braços, é agir com consciência, é compreender que fé e ação não se opõem, se completam. A serenidade verdadeira é dinâmica, é viva, é atenta. Não se trata de esperar passivamente, mas de mover-se com propósito e calma, com os pés firmes e o coração quieto. O relaxamento de que a alma precisa não é o da desistência, mas o da confiança. É o estado de quem sabe que está fazendo o que pode e que o resto pertence ao mistério. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre agir por fé e agir por medo. O medo age para não perder, a fé age porque confia. E essa diferença muda tudo. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É o que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Isso significa que planejar é um ato humano, mas aceitar o resultado é um ato espiritual. O tempo certo exige esse equilíbrio entre intenção e entrega. Fazer o seu melhor, mas deixar o tempo agir. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em fazer o que depende de você e aceitar o resto. Essa é a essência da serenidade ativa. É agir sem se prender ao resultado. É confiar sem cair na inércia. É caminhar com clareza, sem ansiedade. Porque a pressa nasce da dúvida e a dúvida nasce do medo. Mas quando a mente se alinha à fé, o corpo age com leveza. A ação deixa de ser um fardo e passa a ser expressão da confiança. A técnica é simples, mas profunda. Intenção e entrega. Primeiro, você define o propósito, o que quer construir, o que quer viver. Depois, você entrega, não ao acaso, mas ao tempo. Não é desistir, é confiar que o processo invisível está em movimento, mesmo quando os olhos não veem. É saber que existe um ponto entre o fazer e o esperar onde a vida acontece. Esse ponto é o equilíbrio entre esforço e paz. A serenidade ativa é como remar com o rio e não contra ele. O barqueiro ainda trabalha, ainda conduz o leme, mas confia na correnteza. Ele não tenta apressar o curso da água, apenas segue o seu fluxo. Assim também é com o tempo. Quando você aprende a relaxar sem se acomodar, a agir sem se desesperar, descobre um novo tipo de força, a força de quem confia. E quem confia não teme o tempo, porque entende que o tempo certo nunca se atrasa. Ele apenas espera o coração estar pronto. Tudo chega, mas não quando o ego exige. Chega quando a alma está pronta. Há uma harmonia invisível em cada aparente demora, um propósito silencioso em cada pausa. A vida não trabalha com o relógio da pressa, e sim com o relógio da maturidade. O que você chama de espera, o tempo chama de preparo. E quando essa compreensão amadurece, o peso da ansiedade se dissolve. Nada foi perdido. Nada está fora de lugar. Apenas não é a hora, ainda. A Bíblia nos lembra, por meio da história de José, que o cárcere vem antes do trono, que Davi precisou enfrentar o anonimato antes de ser rei, e que o tempo, antes de coroar, testa. O processo não é castigo, é refinamento. O ouro só é puro depois do fogo, e o caráter só é firme depois da espera. Sêneca disse: o tempo descobre a verdade. E é assim mesmo. O tempo é o filtro da maturidade. O que permanece após a espera é o que já nasceu pronto para durar. Pense um instante. O que você tem tentado apressar porque ainda não aceitou perder o controle? O que você chama de lentidão pode ser apenas o cuidado do céu, te impedindo de chegar despreparado. A pressa quer o resultado, o propósito quer a transformação. O tempo certo é generoso, mas exige confiança.
Ele não entrega o fruto antes da hora, porque sabe que o galho precisa ser forte o suficiente para sustentá-lo. A borboleta que nasce antes da hora morre sem voar. O casulo não é prisão, é processo. Ele protege o que ainda está frágil, ele prepara o que um dia será belo. O tempo faz o mesmo com você. O que parece espera é o casulo do seu crescimento. E quando finalmente chega o momento certo, você entende que não perdeu tempo, apenas se transformou no que era necessário ser. A paciência não é passividade, é fé em movimento. É o gesto silencioso de quem trabalha por dentro, enquanto o tempo trabalha por fora. O tempo de Deus nunca está atrasado. Ele chega quando o coração está maduro, quando o orgulho se aquieta e quando a confiança substitui a pressa. Nesse instante tudo se alinha, e o que era dúvida se torna gratidão. Porque finalmente você percebe, não era o tempo que precisava correr, era você que precisava aprender a descansar. E se esta mensagem tocar o seu coração, permita que ela permaneça em silêncio dentro de você por alguns instantes. Depois, compartilhe essa paz. Leia os comentários e se inspire nas histórias que o tempo também transformou. E se quiser afirmar essa energia de confiança, escreva: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Cada palavra escrita com fé é uma semente lançada ao tempo. E o tempo, com sua precisão divina, saberá quando fazê-la florescer. Há algo sagrado no ato de confiar. Quando você realmente entende que tudo chega na hora certa, o corpo relaxa, a mente se aquieta e o coração deixa de lutar contra o tempo. É nesse instante que você volta a sentir a vida passando dentro de você. Sem pressa, sem culpa, sem comparação. O tempo deixa de ser ameaça e se transforma em companheiro. Ele te observa amadurecer e te devolve, aos poucos, a serenidade que você havia perdido no caminho. Tudo o que a vida te prometeu está sendo preparado, mesmo que em silêncio. Cada pausa tem um motivo, cada demora tem uma razão e cada desvio tem um sentido oculto. Nada está sendo negado a você, apenas está sendo lapidado. A fé, quando amadurece, aprende a descansar no meio do processo. Aprende a dizer: eu confio mesmo sem entender. E é nesse ponto que o tempo começa a cooperar. O que antes era demora, passa a ser sincronia. A vida nunca falha em cumprir o que foi semeado. José, Davi, Abraão, Moisés, todos precisaram esperar. Todos tiveram que aprender o silêncio antes do chamado, a solidão antes do propósito. O tempo de Deus é exato, mas ele é invisível. Ele não chega quando você está impaciente, ele chega quando você está inteiro. Quando já não precisa da bênção para se sentir abençoado. Quando entende que o propósito da espera é te transformar, não te punir. O tempo certo é o instante em que o seu interior se alinha ao que a vida preparou para você. Quando o medo se cala, o ego se aquieta e a confiança começa a respirar por conta própria. É aí que o fluxo retorna, que as coisas começam a acontecer sem esforço e que o destino volta a se mover. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E o tempo agora pode trabalhar contigo, não mais contra você. Por isso, se o coração estiver cansado, descanse nele. Se o caminho parecer parado, confie. Se tudo estiver em silêncio, agradeça. O tempo está fazendo o que você ainda não pode ver. E quando finalmente chegar o momento certo, ele virá com a suavidade de quem nunca se atrasou. E antes de encerrar, lembre-se, cada palavra desta jornada é uma semente. O tempo as ouvirá. E quando o seu solo interior estiver pronto, elas florescerão. Até lá, caminhe em paz. Confie. O tempo está a seu favor. E o favor de Deus nunca se atrasa, apenas amadurece.